Continuando aqui a parte 3. O Maranhão, ele se tornou uma das províncias, na época não era província, né? Mas uma das regiões mais ricas do Brasil, por causa do algodão, tá? E ainda tinha um modelo mercantilista, o comércio era feito pela coroa, para a coroa, com o objetivo de manter a coroa, né? Além disso, a monarquia portuguesa está passando por um momento de crise. Fora o contexto europeu, internamente falando em Portugal, o rei Dom José, rei não, o herdeiro do trono, Dom José, morreu. Dona Maria, que estava na regência até o Dom José poder assumir, ficou louca com a morte do filho. Dom João tomou a regência para si, né? Ele não era, gente, o herdeiro da coroa, falei isso, período colonial, mas teve que assumir, né? Porque o irmão morreu. E também a questão política de aproximação entre de Portugal com a Inglaterra, com a França, tava ali briga muito forte. Era a direita e a esquerda dele, sabe? Então, tinha um partido francês que queria aproximação com a França. Não, vamos ser amigos de Napoleão, tal, tal e tal. Defendido por Antônio de Araújo e Azevedo. E já, Dom Rodrigo de Souza Coutinho, que também foi um grande incentivador da vinda da corte para o Brasil, apoiava a aliança com a Inglaterra, né? Dom João queria ali equilibrar os dois grupos. Ele era muito... Gente, eu vou falar. O cara era indeciso. Ele era indeciso. Em 1805, outra coisa que aconteceu em Portugal foi a conspiração Carlota Joaquina. Ela era a esposa de Dom João. Ela era espanhola. Me perdoem falar, mas ela era feia. E tinha um amante lá que ajudou ela a tentar conspirar. Porque ela queria depor o Dom João. E aí meio que as duas coroas ibéricas iam ficar ali sob influência espanhola, né? E foi assim, uma conspiração reprimida. Gente, essa mulher causou tanta coisa. Deu tanto problema pra Dom João. Eu fico assim, eu li estudando, né? E eu fico assim impressionada com ela. Porque tudo que ela queria, gente, era um pedaço de terra pra ela governar. E ela não conseguiu. Acontece, né? Enfim, e eu botei aqui o termo geopolítica portuguesa, mas é pra gente entender que Portugal ele era a brecha do sistema de bloqueio colonial, né? Porque ele tava ali na ponta. Ele era o litoral que a França ainda não tinha dominado. Então, ele era um ponto fraco muito forte. Porque pensa só comigo. Vou contar aqui uma história pra vocês. O litoral, a maior parte dele, a França tinha conquistado, né? Pelo menos o litoral próximo da Inglaterra. O litoral que não tinha sido conquistado era o de Portugal. Agora imagina se a Inglaterra quisesse invadir por terra a Europa continental e utilizasse território de Portugal para atravessar. Seria uma coisa ruim, né? Portugal não é um território muito longo, então não ia ser uma viagem muito custosa. Uma coisa é tu atravessar a Espanha todinha até chegar a Portugal. Outra coisa é tu atravessar o filezinho que Portugal é para chegar na Espanha e posteriormente na França. Então, assim, Portugal, geopoliticamente falando, era um risco. Era um grande defeito tático, sabe? Por exemplo, quando a gente vê a questão, um assunto de política internacional, tá? Da Rússia invadindo sempre a Ucrânia e todo aquele bafafá em cima da Ucrânia e a pobre da Ucrânia querendo ter a soberania, a Rússia não deixando, a gente estranha e fica, cara, por que os caras não deixam o povo de mão? Deixa eles pra lá. Todas as vezes, gente, que a Rússia foi invadida foi pela Ucrânia, entendeu? E então, Napoleão Bonaparte, Segunda Guerra Mundial, tudo pela Ucrânia. É o ponto fraco da Rússia, a Ucrânia, entendeu? Eles pegaram a Crimeia pra ter a saída pro mar quente, né? E, tipo, a entrada de terra ali pra Rússia, a entrada mais vulnerável é a Ucrânia. Não estou falando que a Rússia está certa em fazer o que fez, muito pelo contrário, né? Mas assim, olhando por termos geopolíticos, esse é o motivo, né? Enfim, voltando para o assunto de história do Brasil, que não tem nada a ver com a Rússia no momento. Gente, olha, gente, da página 17, meu Deus, eu vou falar mais rápido. Como eu falei, tinha um projeto de transferência, uma ideia discutida ali há muito tempo. Dom João V, rei antigo de Portugal, Marquês de Pombal defendeu isso, Marquês de Alorno defendeu. Em 1806, a Inglaterra falou que apoiava, que ajudava, que ia vigiar o pessoal, né? Em 1807, a França deu um ultimato em Portugal, falando: ou tu declara guerra à Inglaterra agora, ou a gente invade. Portugal falou: calma aí, meu amigo, vai dar certo. Em Mafra, cidade lá de Portugal, houve uma reunião, o pessoal foi discutir, os polícias portugueses, o que faziam. Aderiram parcialmente ao bloqueio continental como uma medida
temporária de apaziguamento. Como eu falei pra vocês, gente, apaziguamento não dá certo. Você não consegue apaziguar quem tá com intento expansionista, ok? E a corte viu isso e começou a falar: não, a gente vai ter que atravessar mesmo o Atlântico, não tem pra onde correr. Se ficar, o bicho que pega. Não, se fugir, o bicho pega, se ficar, o bicho come. O bicho era a França, né? E eles até pensaram: não, vamos enviar só Dom Pedro, porque se alguma coisa a gente fica, né? Garante orgulho nacional. Se der algo de errado, Dom Pedro tá vivo e a dinastia não morre. E assim, Portugal estava numa situação muito precária, estava faltando alimentos, o pessoal estava espalhando boatos, teve até profecia falando que se Dom João fosse, o navio dele ia afundar. Não afundou, tá? Então, assim, tava um clima pesado, ninguém ainda sabia do Tratado de Fontainebleau, ninguém sabia que Portugal já estava destinada à morte, né? À divisão. E então havia muita polarização entre francófilos e anglófilos. No fim, quando Dom João soube que a França já estava entrando em Portugal, ele não teve escolha. Ou ele saía, ou era as abdicações de Bayona, tudo de novo, né? Sidney Smith era um marinheiro inglês, o cara muito experiente, já tinha lutado lá nas Índias e tal. Falou: não, a gente escolta e vocês, a Grã-Bretanha, vai escoltar Portugal até chegar no Brasil. E aí, quando eles souberam isso pro Napoleão, viram que Napoleão estava com intento expansionista, falaram: realmente, bora. Decidiram dia 24 de novembro, entre dia 25 e 27, estava ali embarcando para o Brasil. A Grã-Bretanha estava protegendo eles, né? Eles se encontraram com a Grã-Bretanha, não foi necessariamente no embarque, tá, pessoal? Eles se encontraram ali já alguns quilômetros da costa, os barcos estavam tudo lá. E assim, uma travessia sofrida que levou ao quê? A transferência da sede da monarquia. Agora o reino de Portugal não teria sede em Portugal, teria sede no Brasil, na colônia. Gente, é uma coisa sem precedentes, que não aconteceu mais, tipo assim, que não aconteceu antes e não aconteceu depois, pelo menos não até agora. As relações metrópole e colônia se inverteram, que agora a colônia que estava, entre aspas, mandando no assunto e nas coisas, e a pobre da metrópole estava às mínguas, lutando por si. Esse processo da chegada da corte é chamado de interiorização da metrópole, porque ela vem para o interior do Brasil, tá? E é um marco na independência brasileira. Gente, esse contexto é extenso, é cansativo, é longo e é extremamente importante da gente entender e saber. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Agora é o seguinte, o Brasil ele teve um momento aí de uma independência relativamente estável. Não foi uma independência 100% pacífica, mas também não foi um cenário de guerra geral, tá? A gente passou por um processo em que os fatores externos foram muito mais decisivos que os internos para a independência, porque a gente já, na colônia, né, a gente teve vários motins, rebeliões, nenhuma foi para frente. Nenhuma durou muito tempo, sabe? E o que realmente levou à independência foi os fatores de Portugal. Não que o Brasil não fosse alcançar a independência, iria, mas uma independência bem mais demorada, tá? A corte no Brasil, ela significou uma coisa muito importante. Ela deu uma certa experiência administrativa pro Brasil, né? Por quê? Porque o governo central estava aqui. As decisões foram tomadas aqui. A transição de poder foi feita pacificamente porque ficou na mesma dinastia, ficou na mesma linhagem, tá? O pai passou pro filho. E as instituições ficaram aqui, sabe? Houve continuidade institucional. A gente não teve necessariamente que criar nada do zero. Já estavam aqui, porque foi criado quando o João veio. Então, houve, assim, um nível muito maior de estabilidade política. E não só isso. A própria elite brasileira apoiou. Achou que foi uma coisa ordenada, né? Bem feita, sem aquele bafafá, aquela muvuca que aconteceu na América Espanhola. Então, ela apoiou, né? E isso legitimou a independência. Eles não ficaram tão críticos assim de Portugal. E só foi a elite, especificamente, tá? E só foi realmente ficar aquele clima anti-lusitano com o fim do primeiro reinado. A gente vai ver na próxima aula de primeiro reinado, agora não. Tá? E esse processo todo, ele foi muito centralizado no Rio de Janeiro. Ele teve apoio, obviamente, das outras províncias, só que houve uma centralização das decisões no Rio de Janeiro. As províncias aderiram
Algumas demoraram aí um ano para aderir, entendeu? Brigaram com tropas portuguesas, mas no geral a gente não viu lideranças militares regionais aparecerem mandando independência do território. Não teve assim movimentos separatistas realmente muito fortes que significasse alguma coisa no momento da independência. Então, assim, foi uma situação excepcional. A gente pode chamar isso de excepcionalismo brasileiro, tá? Porque a independência marcou o quê? Foi marcada pela centralização política, diferente da América Portuguesa, da América Espanhola, perdão, que se desintegrou, da manutenção da unidade territorial, diferente da América Espanhola, que tá cheio de país aí pra gente ver que tá toda desintegrada, né? Foi toda desintegrada. A monarquia se manteve como fator de estabilidade e legitimação, diferente da América Espanhola, que passou por muitas guerras civis, muitos conflitos, até chegarem em repúblicas relativamente pacíficas. E é um contraste muito grande, como foi o processo de independência brasileiro do processo de independência da América Espanhola, tá? Então, vimos esse geral, né? Vamos agora ver o que foi o Brasil sede do Estado monárquico português. Ou seja, o Brasil entre 1808 e 1821, tá? Que é o período em que a corte estava aqui. Como a gente já sabe, o projeto de transferência já era antigo, visava manter um vasto e poderoso império, foi liderado por Dom Rodrigo de Souza Coutinho, que era anglófilo, tá? E ele servia para quê? Para preservar a unidade territorial. Era até uma resposta à independência dos Estados Unidos, falando, olha só, não vai ter independência de colônia nenhuma. Na verdade, muito pelo contrário, a coroa que vai para a colônia. E vai continuar sendo metrópole e colônia, entendeu? A viagem ao Brasil foi naquele caos que a gente viu. Durou alguns meses. O pessoal primeiro chegou a Salvador, eles saíram lá fim de novembro, chegaram fim de janeiro, 2 meses. Acho que não deu nem 2 meses, na verdade, né? Chegaram em Salvador, foi a primeira escala, tá? Não foi toda a corte que foi para Salvador. Uma parte desviou do caminho e foi para Salvador, que era a antiga capital, né? Fizeram uma recepção improvisada e ninguém estava esperando que eles fossem realmente chegar em Salvador. E marcou ali um contraste muito grande. Os portugueses estranharam a cidade de Salvador e a galera de Salvador estranhou os portugueses dentro dos navios, né? Na época, Salvador era um centro comercial muito grande, tinha um porto muito movimentado, tinha várias igrejas, vários sobrados. E era extremamente marcada pela escravidão, tá? Porque era um polo do tráfico negreiro. E 80% aí da população de Salvador e da Bahia, no geral, era composta de pessoas negras. Então, os portugueses ali, muitos acho que nunca nem tinham visto uma pessoa negra. Se tinham visto, eram poucas, olharam para aquela população completamente diferente deles, estranharam, né? E o clima tropical quente se opunha às roupas que os portugueses estavam usando. E os portugueses que estavam muito acostumados à cultura europeia estavam vendo ali várias manifestações de culturas de influência africana, entendeu? Principalmente que Portugal não, que Salvador era uma cidade em que até hoje a gente vê uma conexão muito forte das relações Brasil-África, sabe? Salvador hoje é a cidade que mais tem pessoas negras fora da África. Tipo assim, pô, Beyoncé veio pra cá um dia desses, sabe? Então tem toda essa questão. Por outro lado, uma parte da corte foi pro Rio de Janeiro. Inclusive, gente, a parte que foi pra Salvador foi a do Dom João, tá? De Salvador, ele teve que sair pro Rio. E a galera que chegou antes no Rio ficou esperando ele chegar pra poder descer do barco. Mas, em 1808, o que era o Rio de Janeiro? Era uma cidade pequena, modesta. Era a capital da colônia? Era a capital da colônia, mas ainda assim, tinha rua estreita, toda alagada, ficava ali na Baía de Guanabara, né? O centro administrativo ficava no Largo do Paço, tinha pouca infraestrutura para a ideia de monarquia. Era capaz que Salvador fosse mais apta a ser capital, falando em quesito de infraestrutura, do que Rio de Janeiro, tá? Em 1808. Então, quando o pessoal do Rio soube que a corte estava vindo, eles souberam, tá? Com uma certa antecedência. Arrocharam nas reformas. Reformaram lá o passo dos vice-reis, construíram passadiço para o pessoal não ter que pisar no meio do mato, colocaram uma pontezinha lá para o pessoal poder andar.
a aumentar os edifícios públicos, reformar a estrada, entendeu? Os imóveis, os melhores imóveis, eles desocuparam pela lei das aposentadorias. Gente, eu achei isso aqui uma sacanagem quando eu li. Mas é verdade, eles desocuparam, marcava, tipo assim, a entrada da casa, botava lá um PR na entrada da casa. Tipo assim, o povo que tava na casa ele tinha que sair. Os comerciantes, os burgueses, os coitados lá, saía, que quem ia ocupar a casa era a coroa e a nobreza. Tanto é que na época chamaram aquilo, o PR de pões na rua, né? Ou então de prédio roubado. Um caos. E assim, quando o pessoal chegou, a coroa chegou, eles fizeram uma festa. Fogo de artifício, dança, cerimônia de beijamão, isso aí o pessoal já chegando na cidade, né? A cidade parou, muito fogo e bandeira e sino e canto e tal. Chegaram, saíram dia 8 de março. E eles fizeram uma recepção pelo Senado, clero e nobreza, o beijamão, né? Um cortejo até a igreja, porque tem que ter igreja, tem que misturar a política com a igreja nessa época, porque uma coisa legitimava a outra. No geral, os brasileiros, quando olharam lá os reis, acharam que ia vir aquele. Eu vou falar assim, acharam que ia vir figuras bem bonitas, fortes, altas, sabe? Aquele negócio assim potente. Você pensa, pô, é o rei do Brasil inteiro, os caras devem ser bonitão, sabe? Na cabeça deles ia ser tipo uns vikings da vida. Não era. Dom João e Dom Carlota eram feios, né? Dom João gordo. Não que toda pessoa gorda seja feia, né? Pelo amor de Deus, mas ele não era muito agradável olhar. Ele tinha uma papadona. Não posso nem falar dele, porque eu também tenho uma. A Carlota Joaquina, a bichinha era manca. Nada contra quem é manco, tá? Pelo amor de Deus, gente. Acontece. Normal. E cheio de verruguinha também. O povo olhou assim. Era diferente do que eles estavam esperando, sabe? Era outra imagem que eles tinham na cabeça de rei e de rainha. Então, assim, ficaram até decepcionados na época, né? Brasil, uma biografia fala dessa reação, que a galera ficou assim, ficou sem entender quem eles estavam vendo. Mas, assim, essa época, a chegada foi dia 7 de março, tá? Mas eles só desceram dia 8. Foi celebrado na época como um novo descobrimento do Brasil, virou feriado aí, como se o pessoal tivesse realmente fundado de novo o Brasil. E foi uma espécie de consolidação da monarquia no Brasil, porque fora do Brasil, lá em Portugal, a monarquia era de Portugal, o Brasil não tinha uma monarquia, né? Mas quando vieram para cá, o Brasil pôde falar, não, a gente é um país monárquico, né? Vamos falar agora de aspectos políticos. Eu tratei um pouco desse aspecto social, festivo e tal, mas ainda na Bahia, o Dom João assinou um decreto abrindo os portos às nações amigas. Isso aqui foi interessante, não foi nem abrindo os portos para a Inglaterra apenas, tá? O acordo ele foi mais vantajoso para o Brasil, porque abrindo os portos para todas as nações amigas. Então, qualquer país que quisesse comercializar podia. Foi aberto, os portos foram abertos em 28 de janeiro de 1808. E foi assim, marco do fim do que? Sistema colonial e do exclusivo comercial. Como assim marcou o fim do sistema colonial se ainda era colônia? Porque o sistema colonial era baseado no comércio exclusivo da coroa com a metrópole e da colônia com a metrópole, entendeu? Se há comércio fora disso, essa base do sistema colonial foi rompida. E o exclusivo comercial é justamente essa questão de que a colônia só comercializa com a metrópole e segue aquela regrinha de enviar produto primário, receber e comprar, né, os produtos de maior valor agregado. E por causa disso, houve fim tanto do sistema colonial quanto do exclusivo colonial. Além disso, já no Rio de Janeiro, reformas econômicas foram feitas por Dom João para incentivar a economia e a produção na colônia. O que ele fez? Liberou a manufatura, que era proibida, tá? Revogou a proibição industrial, era proibida, gente, desde a viradeira. Isentou importação de matérias-primas, principalmente as ligadas à indústria. Incentivou as indústrias de lã, seda e ferro. Estimulou a inovação tecnológica. Então, assim, tudo para meio que botar a colônia para produzir um pouco mais.